Então, aqui fala é Carlinhos Troll, de novo num Quanto Custa, de novo com o Pablo. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite, porque dessa vez a gente convidou ele para mostrar um bairro nobre daqui. E o que é isso aqui? Primeiro te apresenta para o pessoal que não te conhece. Muito obrigado, Carlinhos, pela oportunidade novamente. Eu sou Pablo Farias, tenho já uma relação assim com o Carlinhos já tem algum tempo, tentar mostrar casas e oportunidades legais de investimento. Eu chamei o Carlinhos aqui porque a maioria das pessoas que vêm para Orlando ou querem investir em Orlando procuram casa de temporada. E um conselho que eu dou é o seguinte: se você quer um imóvel que você utiliza o imóvel e quando vai para o Brasil esse imóvel te gera renda, a casa de temporada é perfeita. Agora, se você quer estritamente imóvel para investimento, eu acredito que a área residencial seja uma boa opção, se não a melhor opção, porque você tem um contrato de 1 ano, é um investimento mais seguro e, fora isso, o teu imóvel valoriza mais na área residencial do que na área de temporada. E aqui é onde? Nós estamos em Winter Garden, né? Dizem que os 3 melhores bairros de Orlando hoje é Lake Nona, Winter Garden e Windermere. De casas novas, onde você encontra muita oportunidade de casas novas. As escolas aqui são escolas muito boas. Inclusive, esse local onde nós estamos aqui é na divisa de Winter Garden com Windermere. Há uma diferençazinha de Winter Garden para Windermere. Por exemplo, aqui você paga 1,3 a 1,5 de IPTU. Se você passar 1 milha em Windermere, você vai pagar 1,9 de IPTU. Então, morando aqui, você paga o IPTU mais baixo, ou investindo aqui. E se você passar para lá, você já vai pagar 1,9 de IPTU. Porque a gente está numa cidade /bairro que é considerada classe alta daqui, né? Sim, de Orlando. sim. E eu cheguei pro Pablo e disse, tu consegue nos mostrar alguma casa que seja barata, que dê para o pessoal comprar? Um lugar, porque aqui é tudo escola A. Segurança top, Sim, dificilmente tu vê crime. E o que acontece? Nessa região especificamente que a gente está, o Winter Garden tem um outlet. Você já deve ter até conhecido o Winter Garden Village, né? Que lá tem a Ross, tem a Marshalls, Nós estamos a 5 minutos desse outlet, se for pela 429. A 10 minutos à esquerda tem a Disney. Então você está muito perto de tudo. E próximo aqui também tem a Turnpike. 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, tem um Walmart. Do lado do Walmart vai ter um cinema. Do lado do cinema vai ter um complexo de esportes da ESPN. São 220 acres, onde vai ser um clube. Você vai poder, por exemplo, pagar uma taxa mensal e vai poder utilizar isso. Então a localização é espetacular e você paga IPTU mais baixo e usa as escolas de Windermere. A gente já olhou muitas casas, desde que a gente começou a mostrar casas aqui na região de Orlando, e a gente sempre se assustou muito com o preço de Winter Garden, Windermere. O que é isso aqui que a gente está mostrando? O que é essa casa aqui? Tá, vamos lá. Eu trouxe vocês aqui porque essa casa ela é muito boa para investimento. Se você quiser morar, perfeito, a casa é maravilhosa, mas nós estamos falando de uma casa que aqui tem vários modelos de casa, mas essa em específico é uma casa de 3 quartos, 1.650 square feet, que vai dar mais ou menos 150 metros quadrados, uma coisa assim. É uma casa que tem 2 banheiros lá em cima e um lavabo aqui embaixo. E entre a cozinha e a garagem tem um espaço que vem com grama, ou você pode pagar um pouquinho a mais e ter um ladrilho no chão, que é como se fosse um quintalzinho. Essa casa começa de $218 mil. O que o pessoal que acompanha já vídeos da gente sabe que é extremamente barato para padrão de Windermere, de Winter Garden, dessa região daqui, dessa parte da Flórida. E detalhe, Carlinhos, você comprou casa nova agora, você sabe disso, que quando você compra uma casa nova, você tem 10 anos de garantia estrutural, aqui você tem 2 anos de garantia de elétrico e hidráulico, e você tem mais 1 ano de garantia de tudo. Quando eu falo tudo, sei lá, uma fechadura da porta deu problema, você pode chamar com a garantia que eles vêm com. A gente passou por coisas assim, de uma árvore cair lá fora, caiu a árvore com o vento, eles vêm e arrumam mesmo, é uma garantia total mesmo, né? Aqui é uma outra construtora, eu não lembro se eu já filmei essa construtora para você. Como é o nome da construtora aqui? Ashton Woods. E ela é de padrão alto, né? Sim, as 3 melhores construtoras do país hoje é a Ashton Woods, a Toll Brothers e a David Wickley. Essas são as 3 melhores construtoras. Ou seja, o que torna o preço mais barato ainda, mais valer a pena gastar isso. Sim. Mas assim, é interessante que a construtora, o que vai diferenciar de uma construtora para outra, às vezes, é acabamento. E acabamento dá para você corrigir esse defeitozinho em upgrades. Então, por exemplo, você escolhe uma construtora como a KB, que é bem popular. Se você gastar muito em upgrade, o que vai acontecer? Ela vai ficar quase igual a uma boa dessas top.
tem condição de passar algum tipo de parcelamento? Como é que funcionaria? Como é que funcionaria retorno para investimento? Tá, tem. Vamos primeiro deixa eu te falar uma coisa sobre o condomínio aqui. O condomínio aqui ele tem piscina, vai ter dog park, né, que é o parquinho para cachorro. Vai ter várias áreas de parques, né, de parques verdes com banquinhos. Daqui dentro do condomínio, você vai poder ir a pé, sem precisar passar pela pista onde tem carros. Vão fazer um caminho exclusivo até o Publix. Que vai abrir aqui perto? Sim, está abrindo aqui do lado. Então, e depois do Publix, se você quiser andar mais um pouquinho, tem o Walmart, vai ter outras lojas e o cinema e tudo aquilo. Isso que a gente passou ali, então, na entrada ali é um complexo comercial que está abrindo. Sim, que está construindo. Que legal. Então, é muito perto de tudo. O condomínio aqui de townhouse é $220 por mês. O que inclui? Inclui a metade do seguro. Você sabe que quando você financia um imóvel, está incluso o seguro e o IPTU, né? Nesse caso aqui, você só paga a metade do seguro porque já está incluso. Outra coisa que legal, quando você tem uma townhouse, que é uma casa geminada, a parte externa do prédio é responsabilidade do condomínio. Então, telhado, pintura do lado de fora, grama, reposição de planta... Não tem esses gastos, então. Você não tem gasto com isso. Então, é $220. Para deixar claro, o seguro é obrigatório, né? Obrigatório. Quando tu financia uma casa, tu tem que garantir a financeira que a casa está segurada. Sim, então, é obrigatório ter mesmo. Isso é legal, isso de estar incluído meio seguro na história. Agora, em se tratando de investimento, o lado ruim de tá um condomínio um pouco mais alto que $220, o que eu não considero alto, mas é um pouco mais alto. A gente já viu até de 400 e pouco por aí. O lado ruim é que aqui o proprietário do imóvel é quem paga IPTU e condomínio, quando você aluga um imóvel. Né? Então esse é o lado ruim. Mas mesmo assim, essa casa ainda te gera um bom dinheiro. Eu vou dar uma noção de financiamento. Dá uma noção para a gente saber. A gente costuma pedir sempre... Põe ele no aperto de financiamento e tudo mais. Vamos ver então o financiamento, como é que funciona mais ou menos e o que pode gerar de lucro para o investidor. Tá, vamos lá, Carlinhos. Financiamento aqui. Eu vou usar uma base mais simples, que é o quê? 30% de entrada, que é o comum para estrangeiro. Nós estamos falando para estrangeiro. O caso do Carlinhos, o meu caso, seria financiamento para americano, então é um pouco diferente as taxas e a entrada. Para estrangeiro aqui, se você der $69 mil de entrada numa casa de 230, lembra que ela começa a 218, mas eu estou adicionando os upgrades aqui. Então vamos dizer que você coloca essa casa muito parecida com a que você está vendo desde aqui. Piso, esse é tudo upgrade. Granito, aqueles armários ali atrás, o backsplash. Backsplash é aquela pastilha branca que fica entre a bancada e o armário da cozinha. Então, uma taxa de juros de 5,7%, que mais ou menos é o que vai ser quando dá 30%, já inclui IPTU e seguro do imóvel, vai ficar prestações na casa de $1.200 por mês. O que é muito abaixo do aluguel. Sim, muito abaixo do aluguel, porque nessa região aqui você vai alugar essa casa de $1.700 a $1.800 por mês, o aluguel. Dá para fazer um dinheiro todo mês. Sim, e uma opção legal. Outra opção que você tem é se você der 40% de entrada, você consegue juros de 4,3%. Quanto mais de entrada, consegue diminuir um pouco os juros. Nesse caso, sim, os 40% que daria $96 mil mais ou menos de entrada. Então, vou fazer um cálculo para vocês terem uma noção aqui. Se você dá 40% de entrada, que é $96 mil, juro de 4,3%, já inclui IPTU e seguro, a prestação vai ser $938 mais ou menos por mês. Menos $1.000. Então, uma opção muito legal. E, relembrando, está incluído o IPTU na prestação e o seguro. E o seguro. Tecnicamente, tu não tem nada para pagar além da prestação. A não ser alguma condomínio. O condomínio que é 220 que tu falou. 220. Então, uns 1.100 e pouco, 1.200, lá em cima, botar lá em cima 1.200 de prestação e tu consegue alugar para 1.700. Sim. E aí eu vou dar uma noção agora como investimento para... Inclusive, eu estou falando algo que eu gosto de deixar isso claro. Eu invisto em casa residencial para mim, porque se eu tiver aí 2, 3 casinhas residenciais e gerando uma renda todo mês para mim, eu pago as minhas despesas nos Estados Unidos. Você sabe que despesas nossas aqui não são tão caras como no Brasil. Então, se eu tiver 3 casinhas, por exemplo, eu não tenho que ficar preocupado com as minhas despesas mensais nos Estados Unidos. É ter um emprego sem precisar trabalhar, praticamente. Sim, então é uma opção muito legal. Bom. Vamos lá, se você alugar essa casa, eu falei que 1.700 a 1.800, eu tenho um cliente que comprou uma aqui perto, num outro condomínio do lado, ele aluga ela por 1.950 no Windermere Trails. Vamos colocar bem baixo, vamos colocar que essa casa seja $1.700 que você consiga alugar. Aí você vai tirar desses $1.700, $220 de condomínio. Você vai tirar mais $250 que é o IPTU, porque aqui... o IPTU numa casa dessa vai ser a faixa de $3 mil, mais ou menos. Vamos tirar o seguro da casa. E vamos tirar a administração. A administração na casa de
residencial, outra coisa que é diferente, na de temporada você paga 20% do valor para a administradora. Aqui você paga só 10%. Que seria a imobiliária, no caso? A imobiliária. Então, $170. Te sobrou $1.010 líquido no seu bolso. Isso se você comprar essa casa à vista. Se você for comprar financiado, você vai pagar $1.200 de prestação e ainda vai te sobrar aí uns $500, $510. Sem esforço algum. Sim. Aqui é fácil de alugar? Muito fácil, porque as escolas são boas. Isso é uma outra coisa que as pessoas perguntam. Pablo, mas por que o americano não compra? Depois de 2008, ficou muito difícil para o americano conseguir comprar imóvel. Eu posso ressaltar isso. A gente tentou 2 anos seguidos, negado, e conseguimos agora com muito esforço. E fomos negados em 2 financeiras para ser aprovado na terceira. Sim, então é um negócio complicado. E outra coisa, depois de 2008, muita gente abriu bankruptcy, né, que abriu falência, e por isso o crédito deles estava todo bagunçado, e para consertar o crédito leva tempo, tem que começar a fazer dívida e pagar as coisas direitinho. Então é difícil o americano conseguir comprar um imóvel. E a sua grande maioria não tem dinheiro. O americano, você sabe que gasta tudo que ganha, né? Porque tem sempre promoção, então o camarada gasta tudo que ele ganha. Por isso que é tão fácil alugar imóvel. E imóveis de $1.000 a $2.000 são os que mais alugam. E não demora mais que 1 mês, 2 meses para alugar um imóvel desse aqui. Eu vejo isso lá para onde a gente está morando. O pessoal tem comprado casa e colocado para alugar e de repente, já está alugado. Na hora. É muito fácil, ainda mais quando as escolas são boas, porque nesse local aqui em específico, não é nem a escola de Winter Garden, é a nova escola de Windermere. Tá ficando pronto. Você já passou em frente à escola de Windermere? Não, ainda não. É uma estrutura espetacular. O Windermere não tinha escola, usava a escola de Winter Garden. Estou falando da high school. Eu posso dizer aqui de boca cheia que eu fiquei impressionado com a qualidade do Maton Home, porque quando tu vai no Maton Home, tu pensa, nossa, deve ser um material ruim, deve ser tudo... E aquela impressão de que é um local fechado. Porque é uma casa colada na outra, sabe? Tem uma casinha colada, aí tu pensa, nossa, deve ser... E não, tu tá dentro do complexo todo aqui, a qualidade da casa é impressionante, de verdade, o tamanho dela é grande, 1.600 e pouco Maton Home é grande. 1.650, São 3 quartos, que ele falou, tem garagem. Garagem. A gente morou numa garagem... Eles não te ouvem. A gente morou numa garagem, não. A gente morou numa casa que não tinha garagem no Maton Home, então... E aqui é o seguinte, Carlinhos, tem um outro produto aqui que é uma casa de 4 quartos, uma garagem, desculpa, também, uma townhouse de 4 quartos, com garagem para 2 carros também, com quase 1.900 square feet, por $265 mil. É o preço das townhomes que a gente viu lá perto de casa, que não é nem perto de Windermere ou de Winter Garden, de qualidade de vida, né? A gente queria, o pessoal que acompanha nossos vídeos sabe que a gente queria morar em Windermere e Winter Garden, mas não conseguiu. Mas você pode daqui a um tempo vender a sua casa e comprar uma outra, né? Quem sabe, quem sabe. Eu vou novamente agradecer. Ele sempre tem nos apoiado, já fez vários vídeos com a gente, está sempre nos apoiando viagens e coisas que a gente precisa. Então eu vou deixar até que ele apresente o canal dele, se tu quiser conhecer, o que tu mostra lá, fica à vontade. O meu canal, eu comecei mostrando só imóveis, mas depois me inspirei no Carlinhos e comecei a falar sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Porque muita gente pergunta, por que mudou o nome de imóveis na Flórida para Pablo Farias na América agora? Porque o que acontece? No meu canal eu dou dicas de como você fazer muita coisa sem precisar de pagar assessoria, por exemplo. Porque isso é um problema. Hoje nos Estados Unidos, a pessoa chegou aqui 1 ano aqui nos Estados Unidos, às vezes está num visto estudante, não sabe nem como as coisas funcionam aqui direito, e essa pessoa já começa a fazer assessoria. E ela não sabe como funcionam as coisas nos Estados Unidos, está fazendo assessoria. Então o que eu digo para as pessoas é o seguinte, às vezes você paga assessoria, não vai ter um serviço de qualidade e está perdendo a oportunidade de você fazer as coisas sozinho. No meu canal, o que eu fiz? Eu comecei a dar dica dessas coisas. O que você precisa fazer? Tá, ali tem o nome de uma pessoa, tem o telefone, fala português, entra em contato direto com essa pessoa. Como que emplaca um carro? Como que compra um imóvel? Então, dá dicas de Estados Unidos, não é só imóveis mais agora. Não, dicas de Estados Unidos, falo dicas de tudo. Inclusive no meu blog, eu tenho um blog que é www.queromoraremorlando.com. Lá tem custos, quanto que vai custar para você viver nos Estados Unidos, item por item, quanto vai te custar internet, TV a cabo, água, luz. Então eu tento minimizar o máximo possível a dor da mudança que as pessoas têm de sair de um país e ir para o outro. Tá todos os contatos na descrição aqui, então é dicas dos Estados Unidos, imóveis, continua mostrando imóveis, né? Sim, sempre eu estou mostrando imóveis. No canal do YouTube, principalmente, sempre estou mostrando imóveis. A gente já recebeu muita
como eu diria, o pessoal que comprou casa e veio nos dizer, comprei, foi muito bem atendido. Que bom. Muitos, não foram poucos. Já deu e bastante o sorteio, casa. né? Ele faz sorteios também. Então, né, é dica dos Estados Unidos, casas, imóveis e sorteios. Eu não cobro pelo sorteio, a única coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal. É só se inscrever no canal. Todos os links dele estão na descrição. Já sabe, se gostou daquele joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volto depois. Tchau, tchau.